Olá, amigos do xadrez. Hoje no match contra Cuba pela 10ª rodada da Olimpíada de Xadrez da Geórgia, de Batumi, o Brasil foi muito bem, o Brasil feminino, e esteve muito perto de empatar ou até vencer Cuba. Nós vamos começar com a partida da Susana Chang, que não deu muito certo a abertura da Susana. Porque depois de cavalo F3, cavalo F6, G3, D5, bispo G2, tipo um ataque índio do rei fianquetando na ala do rei. Bispo G4, C4, agora já fica mais para a inglesa. C6, C toma D5, C toma D5. Ela jogou dama B3 batendo no peão de B7. Dama C8 defendeu e ameaça tomar o bispo C1, roque, cavalo C6. E agora a Suzana tinha vários lances normais, por exemplo D3, para desenvolver o bispo. Mas ela jogou D4. E depois de bispo toma F3, o peão de D4 ficou sem defesa. Bispo toma F3, cavalo toma D4. Dama A4 checa, é um ataque duplo. Mas o cavalo volta e as pretas seguraram a vantagem desse peão. O peão central da abertura é muito importante. Manter o peão e conseguir uma vitória usando essa vantagem. A Júlia Alboredo jogou com a Marreiro Lopes. Foi uma partida muito interessante da Júlia nessa rodada, apesar do resultado não ter sido bom. Depois de E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, entramos na abertura Rui Lopes. A6, bispo A4, cavalo F6, roque, B5, bispo B3, bispo B7, torre A1, bispo C5, C3. Essa linha é conhecida como arcangel. D6, D4, bispo B6, A4, tudo teoria. Roque, bispo G5, H6, bispo H4, G5. E aqui a Júlia, muito corajosa, mandou o sacrifício cavalo toma G5, que na verdade é bom. Esse foi o primeiro azar que a gente deu nesse match, porque depois de H toma G5, bispo toma G5, essa cravada aqui é muito perigosa. E a coragem da Júlia aí mandou para cima dos jogadores de 2.281, um sacrifício que não é para retorno imediato de material. Né? Bispo G7, dama F3, fica tudo preso na posição das pretas. E toma D4. Aqui a Júlia não precisa jogar A toma B5, que o adversário já passa a ter um cavalo E5. Mas eu vou entrar na linha principal um pouquinho para frente, porque seguiu A toma B5, torre toma 8, torre toma 8, bispo toma 8. E agora, como antes, ela poderia jogar o interessantíssimo lance dama G3. Antes também era possível, logo que teve o peão toma peão. O detalhe desse lance, ele não parece ser tão forte, porque ele tira a pressão do cavalo, que é o que está atrapalhando as pretas. Só que na verdade dama G3 ameaça um descoberto mortal e as brancas conseguem no mínimo um empate, que seria bom contra um jogador de 2.281. O tabuleiro 2 de Cuba. É muita linha para calcular, é muito difícil. Eu vi que a Júlia pensou bastante nesse lance e acabou optando pelo cavalo D2. Mas olha que interessante. Dama G3, se as pretas jogam torre G8 para arrumar uma casa de fuga para o rei, as brancas jogam bispo toma F6, tem que tomar de rei, que é um cheque duplo, rei toma F6, dama F4, cheque, rei G7 e está caindo o peão de F7. Teria no mínimo perpétuo aí.
calculando, pode ter até mais. A outra possibilidade seria cavalo E5, trazer o cavalo para ajudar, poder obstruir aqui. Só que agora segue peão tomando cavalo, atacando o cavalo. Se o cavalo sair para D7, por exemplo, leva um E5 já, né? Então tem que jogar cavalo G4, por exemplo, para tampar a coluna G. Bispo D1. E as pretas estão com muitos problemas aí. Tá caindo o cavalo, tá levando H3, tá perigoso. Outra possibilidade é cavalo H5 atacando a dama. Mas aí joga dama G4 atacando o cavalo. E se o cavalo volta para F6, dama G3 já empata. E se tentar forçar, por exemplo, com o bispo B7, tem esse descoberto. Bispo H4 cheque, rei H8, dama F4, ameaça de novo tomar o cavalo. Rei G7, dama G5 cheque, rei H7, dama F4 e de novo no mínimo empate. Então não tem um lance interessante. Por exemplo, se dama C8 para sair da cravada, simplesmente bispo toma F6, rei toma F6 e o rei não escapa. Dama H4 cheque, rei G6, dama G3 cheque, rei H7, dama H4 cheque. O rei não consegue sair desse cantinho e empata também. Lamentavelmente aqui a Júlia jogou cavalo D2. E depois de D toma C3, B toma C3 e cavalo E5, ela ficou muito mal que a dama tem que sair daí e já não tem mais pressão nenhuma. Ela jogou dama F5, mas depois de bispo B7 a dama fica presa aqui. E deu tudo errado também na abertura dela. Depois de bispo D1, bispo C8, dama F4, cavalo D3. Deu tudo errado, entre aspas, né? Se ela entrasse na linha com a dama G3, ela podia até vencer ou no mínimo tirar um empate. Estou gostando muito do jogo da Júlia na Olimpíada. Ela tem criado muitas dificuldades para as adversárias. E lembrando aí que a adversária dela tinha 2,281, não era uma jogadora qualquer. Cubana muito forte. A Juliana Teral brigou até o fim, jogou mais de 5 horas para tentar empatar esse match para o Brasil. Um speed luta, já falei isso aqui várias vezes, muito guerreiro das meninas. Ela jogou com a Lisandra Ordaz Valdes. Também foi uma partida longuíssima, muito equilibrada. A Juliana já saiu da abertura com uma posição bem equilibrada. E de pretas, foi mal aqui de novo. E de pretas, a Juliana chegou na seguinte posição. Vou colocar só o nome dela aqui. Rapidinho. Chegou no lance 46 nessa posição. E depois de rei G7, dama E4, dama G6, torre F5, torre B8, bispo C6, é uma posição muito complicada. Uma partida já longa, durando muito, as duas já não com muito tempo aqui no relógio. O problema é que agora a Juliana jogou um dama H5. Parece que ela está ameaçando um torre B2.
E a adversária foi e voltou a torre. Mas ela tinha agora E7. E agora complica bem o jogo. Né? Não tem o torre B2. Porque simplesmente não, né? Leva um tático aqui bonitíssimo. Torre toma G5 cheque para desviar a dama do mate. Então, por exemplo, se a dama jogar dama toma G5, é 8 dama e não tem perigo mais nenhum. Então, duas damas podem voltar aqui. E se jogar bispo toma G5, agora leva dama E5 cheque. Aproveitando que está obstruído. E aqui é até pior, né? Porque o rei não tem casa. Vai promover, pode voltar a dama. O bispo pode dar algum cheque muito perigoso. Mas a Juliana deu sorte que a menina jogou torre F2. Ah tá. Vou mostrar mais uma linha aqui. Se a Juliana não joga torre B2, joga dama D1 cheque, por exemplo, também não tem nada. Ela tira o rei, torre B2 cheque, cobre de torre. Se o cheque fosse de dama, também cobriria de torre. E torre toma F2, rei toma F2, não tem perpétua, não tem nada. Dama D2 cheque, rei F3, dama D1, rei G2, dama D2, rei H3. Se der cheque de peão, vai tomar e está promovendo. Vai ganhar uma peça, o rei do preto está todo aberto. Aí depois do torre F2, a Juliana jogou dama G6. Estamos no lance 50 e fomos até o lance 74. Vou empatar nessa posição aqui, muita briga. Se a Juliana ganha essa partida, empataria o match com Cuba. E a grande vitória de hoje, uma vitória sensacional, foi da Katia, que tem jogado muito bem contra a Laude. Lisandra Laude Pupo contra a Katia. Uma jogadora de 2,294. Preparem-se, vocês vão ver uma partida sensacional. A partida começou com E4, E5, bispo C4, cavalo F6, D3, cavalo C6, cavalo F3, bispo C5, C3, uma abertura italiana, linha normal, D6, H3, A6, bispo B3, bispo A7, cavalo de BD2, H6, cavalo F1, D5, dama E2, roque. Era necessário o roque para defender o peão central, mas tem que usar uma ordem de lance tranquila para evitar ter que fazer o roque muito cedo, né? Que é bem perigoso o ataque na ala do rei, que já veio com G4, dama D6, torre G1, D toma E4, D toma E4, cavalo A5, bispo C2, bispo D7, cavalo A4 e a posição já está bem difícil. O cavalo entrando aqui, um perigo do bispo, torre alinhada com o rei, o outro cavalo passando também. Situação parecendo muito perigosa, mas a Katia jogou torre de AD8, G5. Aqui ela pensou muito e acabou achando uma ótima solução prática. Porque se H toma G5, bispo toma G5, o ataque fica muito forte com a coluna G aberta. Então, por exemplo, né, se tomar o peão de H3, cavalo D2, e está vindo esse cavalo para ajudar. A dama está entrando em F3, as brancas estão fazendo roque grande, trazendo a outra torre para o jogo. E se dama B6, por exemplo, bispo D3 só para defender o peão de B2 e vem um ataque todo na ala do rei. A Katia jogou o lance prático melhor, que é cavalo E7, depois de G toma H6, G6, bloqueando na ala do rei. Era bem interessante para as
brancas agora jogar cavalo E3, com algumas ideias de entrar com o cavalo em F5 direto. Mas ela jogou A4, talvez já achando que a fatura está liquidada. A Katia dama F6, ótimo lance. Com a pressão no peão de F2. Cavalo F3, bispo E6, cavalo de 1 D2, torre D7, torre G3, C5, ótimo lance da Katia. B3, torre de FD8. Se a cubana tivesse sabendo o que viria por aí, teria jogado rei F1. Só que ela jogou bispo B2 e a Katia ganhou de forma categórica. Ela jogou C4, exclama. B4, atacando o cavalo, e a Katia mandou um brilhante bispo toma F2 cheque aqui. Aplausos para ela, fantástico lance. Antes aqui, cavalo toma C4 não funcionaria, não mostrei antes para não quebrar a mágica do sacrifício, mas segue a mesma coisa, né? Cavalo toma, B toma, bispo toma C4 para desviar a dama, dama toma C4 e torre D2, e a ideia é a pressão lá, o peão F2 nos bispos sem defesa, e se cavalo toma torre, por exemplo, dama toma F2, rei D1, dama toma D2, mate, sacrifício brilhante, C4, B4, bispo toma F2, cheque, e está caindo tudo aí na posição das pretas, né? Desculpe, das brancas. Torre está caindo em G3, então ela jogou dama F2, torre toma D2, essa era a ideia. Se dama toma, está perdendo a dama. Se cavalo toma D2, dama toma F2, rei toma F2, torre toma cavalo, cheque atacando os dois bispos, rei E1, torre toma C2, atacando o outro bispo, brilhante, fantástico, B toma 5, torre toma B2, torre D1, e a Katia está totalmente ganha em duas peças por uma torre, e os peões da cubana em vergonhosa situação. Cavalo branco ia ter muita vergonha dela com as estruturas de peões. Cavalo F6, torre E3, rei H7, torre D6, cavalo H5, torre E2, torre B1 cheque, rei F2, cavalo F4, melhorou o cavalo, torre de ED2, cavalo toma H3 cheque, rei E3, torre B3 atacando o outro peão, torre B6, torre toma C3 cheque, rei E2, cavalo F4 cheque, rei F2, cavalo D3 cheque, rei G2, cavalo C5 preciso defendendo nosso peãozinho aqui, rei G1, torre B3, torre B2, cavalo toma A4, um ataque duplo, torre de 2 toma B3, C toma B3, e além da torre estar atacando, nós estamos fazendo uma dama rapidinho. As brancas abandonaram, a Katia de pretas venceu a Lisandra lá de Cuba 2.295, ficou 2,5 a 1,5, uma pena, mas essa partida aí valeu muito. Obrigado por assistirem e até a última rodada da Olimpíada.